Meus irmãos queridos, que Deus nos abençoe. Abraço fraterno em todos que mais uma vez nos dão a honra das suas presenças na sede física da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, que nos recebe com tanto carinho desde 1956, de maneiras que nos sintamos em casa. Qualquer informação adicional, qualquer situação, podem nos consultar, por favor, que estamos qualificados em fazê-lo. Esta é uma das nossas noites em que, sem sombra de dúvida, acrescentaremos, enfatizando que a nossa proposição sempre será trazer à baila assuntos dentre os quais os reflexionemos para que possamos fazer escolhas mais favoráveis na nossa atual existência, que já sabemos, temos ciência disso, trata-se de uma dessas existências fundamentais para todos nós. Nós queremos dar um aviso de caráter geral, na realidade é um convite, porque segunda e terça-feira de carnaval, o nosso bloco será aqui, Das 15 às 17 horas, nós estaremos reunidos neste espaço físico, tratando do reencontro com Jesus. É um projeto na sua 6ª edição. Um ano nós fazemos aqui na CEPAL, outro ano nós fazemos na Sociedade Espírita Amor e Caridade. Este ano é aqui na CEPAL. Das 15 às 17 horas, estaremos tratando de nos aprofundar na obra Renúncia, fazendo uma conexão com a própria codificação. Renúncia é um dos romances do benfeitor Emmanuel. Ele tem uma lavra de 5 romances. Nós estamos trabalhando este ano nessa obra Renúncia. No primeiro momento, no primeiro dia, nós vamos tratar aqui de uma grande mesa redonda, todo mundo pode participar, enfatizando pontos fundamentais da obra. No segundo dia, nós teremos 4 mini palestras em torno da obra, e depois, às 18h15, a própria palestra das 18h15 vai tratar também dessa temática da análise e debate interativo sobre a obra Renúncia. Estará conosco a coordenadora do projeto, que agora mora em Belo Horizonte. Todo ano ela se desloca de lá, a nossa Fernanda Vaz, e é ela que vai, inclusive, fazer a palestra das 18h15, no dia 28, na terça-feira, aqui nesta casa. De maneiras que todos estão convidados, não há necessidade de fazer inscrição. Aqueles que estiverem por Cascavel, então nós teremos uma atividade na segunda e na terça-feira, das 15 às 17 horas, neste espaço físico. Convite feito. Faremos a nossa prece nesta noite. Nós vamos ser coordenados, conduzidos pelo nosso querido Maurício Machado, conhecido de todos nós. É um trabalhador do movimento espírita regional, mais vinculado à Sociedade Espírita Amor e Caridade, mas faz parte do conjunto todo da nossa regional. Maurício está fazendo uma homenagem ao Livro dos Espíritos, e como subtítulo do seu trabalho é a resposta do céu às perguntas aflitas da terra, Nós faremos a nossa prece, em seguida uma pequena leitura introdutória, e nós vamos ser conduzidos pelo nosso querido irmão. Em pensamento, unamo-nos, por favor. Senhor da vida, Pai amantíssimo de todos nós, longínquo passado, fomos criados simples e ignorantes. De etapa em etapa, atingimos hoje a idade da razão, do bom senso, da lógica, da sensatez. E isso nos remete, Pai da vida, a uma imensa responsabilidade como colaboradores na infinita obra da vossa criação. Temos consciência plena de que o vosso desejo em relação a nós outros é que a nossa luz interna reflita a vossa infinita misericórdia, a vossa bondade que não conhece limite e que nos propõe atingir a plenitude depois de vencer os nossos óbices e equacionar a nossa sombra. Tivemos com uma experiência não muito favoráveis, mas hoje, com a consciência plena das nossas obrigações e com o vosso amor pleno, iremos acelerar o nosso processo de redenção. Abençoa-nos a todos, inspira o nosso cantor desta noite,
para que a mensagem que será compartilhada desça do nosso intelecto, agasalhe-se no nosso coração, tornando-se um hábito saudável na nossa existência. Que assim seja, Senhor. 2009, o benfeitor Viana de Carvalho, através das mãos abençoadas de Divaldo Franco, publica Espiritismo e Vida. Dele teremos um pequeno trechinho para que o Maurici depois nos conduza. Diz o benfeitor querido: nestes dias, quando o conhecimento atingiu patamares jamais supostos de existir, facultando as comunicações virtuais, as cirurgias com transplante de órgãos, a implantação de células-tronco trabalhado pelo milagre da vida, as técnicas de regressão a existências passadas, a convivência com as micropartículas e com a biologia molecular, com o genoma humano decodificado, penetrando-se na intimidade do DNA e nas suas estruturas, o Livro dos Espíritos permanece atual, oferecendo informações de alto significado aos seus pesquisadores. Resistindo a mais de 1,5 séculos de evolução cultural, filosófica, científica e tecnológica, continua sendo a mais completa síntese de informações contemporâneas de que se tem notícia. Pelos milhões de vidas que vem iluminando e libertando do suicídio, da loucura, das aflições, tornando-os felizes, todos aqueles que nos deixamos penetrar pela sua sabedoria, cantamos hosanas, saudando pelo transcurso dos seus 160 anos de surgimento em Paris, simbolizando o início da era nova do espírito imortal. Vemos, senhores, que é assunto seríssimo e por esta razão está conosco uma vez mais o nosso querido Maurici, que temos a honra de ouvi-lo. Vamos fazê-lo a partir de agora. Caros companheiros e companheiras de jornada, a nossa alegria, a satisfação de retornarmos a essa casa que sempre nos acolheu nas nossas necessidades. Que os bons espíritos, que Jesus nos abençoe na noite de hoje. Somos daqueles companheiros imensamente gratos à doutrina dos Espíritos, porque dela nos beneficiamos em profundidade nesta encarnação. Ela tem nos socorrido nos momentos de provas e expiações e tem nos apontado o norte mais feliz das nossas existências. Imensa dívida temos a Kardec e aos benfeitores espirituais e não nos cansamos de pagá-la na medida das nossas possibilidades. Todas as homenagens que fizermos ao autor e ao codificador da doutrina dos Espíritos, na nossa modesta opinião, é pequena. Hoje, mais uma vez, fazendo uso de referências bibliográficas exaradas na Revista Espírita de 1867, nos meses de maio e nos meses de setembro, para aqueles que quiserem consultar a posterior, nós vamos então desenvolver a nossa condução da noite de hoje, para que os irmãos e as irmãs entendam o legado kardeciano, como é prodigioso para as nossas existências. Escrito de acordo com o ditado e publicado por ordem dos espíritos superiores, vai falar Allan Kardec. Apaga-se a luz do gênio. Humildemente, o apóstolo do Cristo então se faz mensageiro do Senhor da vida para as almas aflitas da terra. Ele foram escolhido pelo próprio Cristo para mergulhar na densidade do corpo físico, enquanto o Espírito de verdade e outros maiores
aqueles que deixaram um rastro de luminosidade na terra por onde passaram, nas mais diversas épocas, auxiliavam Kardec no plano maior, na dimensão superior das existências. O que ele fez foi escrito e, obviamente, sob a orientação dos benfeitores espirituais. E ele, louvadamente, como indica o título, asseverou aos espíritas de todos os tempos: esta obra, falou Kardec, não é uma doutrina pessoal. Era então a doutrina dos espíritos nascente, ditado pelos espíritos superiores, que nós, aqueles que nos iniciamos nos mistérios da doutrina dos espíritos, sabemos que para chegar a esse patamar espiritual, o tempo se escoa de forma imensurável. Todos aqui que nos encontramos somos espíritos de terceira categoria, espíritos inferiores, apaixonados, com dificuldades de entendimento, desenvolvendo as nossas potencialidades espirituais. Esses que secundaram a doutrina dos espíritos, que foram os seus precursores, já fizeram o caminho que ora nos propomos fazer. Avançaram pelas sendas da evolução, desenvolveram inteligência, mas principalmente desenvolveram amor. Para chegar a essa categoria de espírito superior, nós precisamos fazermos esforços transcendentais, companheiros, e a jornada é longa. Continua Kardec: é o resultado, a doutrina dos espíritos, do ensino direto dos próprios espíritos sobre os mistérios do mundo onde estaremos um dia. É por demais vivaz os assuntos tratados pelos benfeitores espirituais. É de nosso maior interesse, pois que todos nós faremos o nosso passamento quando não o sabemos. Mas Kardec vem trazer luz às sombras densas que ignorávamos até então a respeito daquilo que é a verdadeira vida. Por enquanto, o que a humanidade tinha como informação, que eram mistérios. E a ciência do infinito, então, vem desvelar o mundo dos espíritos. E para isso era necessário que o tempo se fizesse, para que as ciências nascessem, crescessem e amadurecessem, para que a mensagem dos benfeitores espirituais, então, fizessem sentido. No tempo certo, na hora certa, na programação dos espíritos superiores, em 1857 nascia Allan Kardec, nascia a doutrina dos espíritos. Não podia ser antes, como não podia ser nos dias atuais. Aquele eram os dias marcados para que a humanidade então conhecesse a respeito do seu destino. Fala também a doutrina dos espíritos sobre todas essas questões que interessam à humanidade, particularmente à humanidade sofredora. Vai falar Kardec que a doutrina dos espíritos nos dá, de algum modo, aquilo que ele denominou como sendo o código da vida. A vida tão difícil de ser vivida pelos espíritos que ainda têm que resgatar os seus pesados débitos. A dívida que carregamos, meus companheiros de ideal, nós não temos ideias. Então, a doutrina espírita vem fortalecer as nossas vidas para que possamos, então, com discernimento, com bom senso, enfrentarmos as dificuldades que a vida de espírito imperfeito nos propicia. Kardec vai fazer uma reiteração, porque é importante destacarmos essa fala do codificador para que possamos entender que não existe nada de mágico na proposta. Ele vai deixar bem claro que esse livro, o Livro dos Espíritos, não é fruto de nossas ideias.
pois sobre muitos pontos importantes tínhamos, vai falar Kardec, uma maneira de ver bem diversa. Nasce ali a figura do cientista, aquele que analisa, aquele que pondera, aquele que observa. E ele utilizou-se de todos os instrumentos até então construídos pelas ciências humanas para observar os fenômenos espíritas, os fenômenos materiais e os fenômenos espirituais. E nós vamos, finalmente, somente na terceira revelação, termos apontamentos que vêm ao encontro da nossa razão, pois que nos encontramos hoje maduros psicologicamente e intelectualmente para absorvermos os conceitos ditados pelos benfeitores espirituais. Sim, chega a idade da luz, nos chega a informação que até então era mistério e era segredo, usufruído e passado nos templos secretos de pedras da terra. Sim, finalmente, aquilo que era mistério, que era a iniciação de poucos, Kardec recebera a incumbência de vulgarizar. E quando nós temos informações a respeito da divindade, as páginas trazidas pelos benfeitores espirituais que resgatam a história da humanidade e nos falam do passado, do nosso presente e do nosso futuro. A beleza que a doutrina espírita traz através dos seus princípios razoáveis. Tem um senhor chamado Du Charlat, que vai fazer uma referência a respeito das perguntas, das respostas e do próprio codificador. O corpo vai falar, diz o senhor Kardec, deve ser atribuído inteiramente aos espíritos que o ditaram. A mensagem é dos espíritos. Vai falar o professor, admiravelmente dividido entre perguntas e respostas. E ele vai dizer que essas últimas, as respostas, são sublimes. E nós estamos estudando essa obra há mais de 2 décadas e meia. E somos forçosamente companheiros, aqueles que estão começando a revelar que seguramente, quanto mais estudamos doutrina espírita, quanto mais mergulhamos nas páginas espíritas, essa doutrina cresce aos nossos olhos. Ela ganha uma dimensão superlativa. As informações ali exaradas respondem questionamentos filosóficos milenares. Kardec sabiamente vai separar o objeto de estudo e o objeto de análise da doutrina dos espíritos, e ele coloca como eixo central, como ponto principal, o espírito imortal. O espírito imortal é o objeto de análise da doutrina dos espíritos. E o livro dos espíritos contém toda a doutrina espírita. E Kardec então vai fazer um trânsito multimilenar de tudo aquilo que havia sido revelado à humanidade. O espírito com E minúsculo, o princípio inteligente estagiando por todos os reinos, até chegar ao espírito com E maiúsculo, o espírito individualizado, e dá-nos então uma dimensão até então jamais nem pensada, inimaginada, a respeito das nossas possibilidades espirituais e dos nossos destinos. E ele vai dizer assim: mas foi necessário um grande mérito a quem soube provocá-las. Quando começamos na doutrina espírita, nós ainda chegamos com o mágico, com o imaginário. E depois de muito tempo nós aprendemos que não foi fácil a tarefa do senhor Allan Kardec. Não. Houve ali uma vida de sacrifícios. Em algum momento da sua existência, ele vai dizer que codificar a doutrina espírita foi a obra da sua vida. E nós queremos e ousamos meditar
que essa vida que não teve interrupção, ele está falando da sua vida como vida de espírito e não vida daquela encarnação. E depois de algum tempo, companheiros e companheiras, quando nós renunciamos às nossas dores, deixamos os nossos familiares, no frio ou no calor, vamos à intimidade das casas espíritas, pegamos as estradas da 10ª União Regional Espírita, nos colocamos dentro de automóveis, de ônibus, de trens, de qualquer forma nós vamos em busca do conhecimento, porque a doutrina espírita é importante para as nossas vidas. Depois de todos esses sacrifícios, nós começamos a entender que a doutrina espírita, ela precisa ser melhor estudada. E a gente começa a perceber que existe um elo de ligação de Allan Kardec com todos aqueles espíritos superiores exarados nos prolegômenos do Livro dos Espíritos. E mais importante ainda, companheiros, e lamentavelmente recebemos essas informações há não muito tempo, que existe um elo de ligação muito forte entre Allan Kardec e o Espírito de Verdade, entre Allan Kardec e Jesus, o Mestre de Nazaré. E nesta noite nós queremos fazer uma homenagem a esses seres espirituais, esses gênios da humanidade, que não são poucos. E Allan Kardec, em alguns momentos, ele vai dizer, nos revelar alguns desses nomes, os grandes nomes das igrejas tradicionais, os grandes santos das igrejas antigas, os grandes filósofos, os grandes cientistas da humanidade, mas ele vai fazer uma revelação que está dentro dos princípios espíritas. Alguns deles nem eram daqui. E no caráter da revelação espírita, que foi publicada em A Gênese, mas que antes, na Revista Espírita de setembro de 1867, Kardec vai nos falar a respeito desses gênios. E eu acho extremamente importante nós, definitivamente, entendermos aonde é que nós estamos sendo iniciados. Kardec faz a pergunta: que seria da humanidade sem a revelação dos homens de gênio que aparecem de tempo em tempo? O que seria de nós sem essas criaturas que de tempos em tempos mergulham na densidade do corpo físico, esses espíritos que nós não sabemos de onde que vêm, e nascem e fazem-se crianças, são filhos de alguém. E de tempos em tempos eles deixam e materializam aquilo que era ignorado. E aí nos revelam aquilo que nós nem imaginávamos. Assim nasceram as ciências materiais. Os grandes cientistas da Terra, assim mergulharam na densidade do corpo físico, grandes filósofos da Terra, assinam o prolegômeno do Livro dos Espíritos, Sócrates, Platão, Franklin, grandes filósofos, Santo Agostinho, São Vicente de Paula, São João o Evangelista, mensagens da mais alta estatura e envergadura espiritual, assinada por São Paulo, por São Pedro. E quanto mais nós estudamos doutrina espírita, mais nós identificamos ali a linguagem de espíritos superiores. E mais uma vez Jesus de volta assinando mensagens como o Espírito de Verdade. E aí faz-se luz nas trevas. E nós começamos então a fazer uma conexão entre as antigas revelações, o Novo Testamento e aquele que seria a terceira revelação que está destinada à humanidade. Mas quem são esses homens de gênio? E por que são homens de gênio? E de onde vieram esses homens de gênios que nos conduzem a reflexões arrazoadas e aprofundadas agora, que nós somos imperfeitos ainda? Imaginamos então, quando nós começarmos a desenvolver mais as nossas potencialidades espirituais. Gradativamente estamos fazendo isso na intimidade da casa espírita.
trabalhando não mais o externo, mas trabalhando o nosso templo interno, para finalmente tentarmos entender aquilo que nos apresentam esses homens de gênio. Há duas espécies de homem de gênio. Uma é um estado de um espírito em que uma ou duas faculdades se fizeram desveladas. E aí eles surgem nas artes, aí eles surgem nas músicas, nas pinturas, nas literaturas e nos mais diversos variáveis do conhecimento humano. Uma ou duas faculdades que são desveladas e eles manifestam toda a sua genialidade. E nós temos aí os seus livros, os seus tratados, os seus quadros, as suas obras, que jamais são ultrapassadas. Esse é uma espécie de homem de gênio. Mas vão nos falar os orientadores que tem duas. A outra espécie de gênio é o espírito que vem dos mundos felizes, dos mundos adiantados, onde a aquisição ela é universal sobre todos os pontos, onde todas as faculdades da alma chegaram a um grau eminente, desconhecido na Terra. Kardec, na minha modesta opinião, está inserido na segunda espécie de gênio. Nós vamos ver a genialidade de Kardec analisando a profundidade dos seus textos. E vai falar o benfeitor que essa espécie de gênio se distingue dos primeiros por uma aptidão excepcional para todos os talentos, para todos os estudos. Isso aqui foi ditado por um espírito que Kardec assinou embaixo na Revista Espírita de maio de 1867. Kardec tinha desenvolvido num grau superlativo a intuição. Quando Jesus, em um Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6 do Cristo Consolador, nos apresenta que o seu discípulo, o seu apóstolo, estava conosco, e o apóstolo nada mais é do que o missionário exemplar, o Espírito de verdade nos apresentava a Kardec como sendo ele o representante encarnado daquele grupo na Terra, a nos coordenar, a nos orientar. Porque se hoje nós temos uma imensa dificuldade de nos conduzirmos na doutrina dos Espíritos, e fico pensando como seria essa dificuldade se nós não tivéssemos esses guias seguros de obras apresentadas por Kardec. Então, ali, esse gênio concebe todas as coisas por uma intuição segura, e as mensagens chegavam, e Kardec avalizava umas, rejeitava uma imensa maioria e desenvolvia outras. E a gente vai encontrar na Revista Espíritas várias mensagens que, se fossem colocadas nas obras fundamentais, trariam prejuízos à obra, porque havia influência do meio na comunicação espírita, porque havia influência do médium na comunicação espírita, e nós vamos ver a mensagem integralizada na revista Espírita, levemente modificada, sendo registrada nas obras fundamentais depois, porque se fosse colocada integralmente ali, poderia causar dúvidas em alguns dos princípios espíritas. E por que estamos trazendo essa coisa, companheiros e companheiras? Porque nós não encontramos nas milhares e milhares e milhares de páginas escritas por Kardec nenhum equívoco. Nenhum equívoco. É preciso uma superioridade intelectual absurda para não se equivocar diante da ciência do infinito. Ali, a razão potencializada. Ali, o bom senso permeando a cada publicação.
para que nós pudéssemos finalmente deixarmos de sermos seres essencialmente materializados e adquiríssemos então o conhecimento necessário e as virtudes necessárias para sermos o que somos, ou seja, seres espiritualizados. A doutrina espírita vem resgatar o nosso espírito da matéria e dar um significado existencial muito superior ao que então imaginávamos podermos desempenharmos. Distingue-se esses espíritos em bondade, em grandeza da alma, em verdadeira nobreza. Falávamos agora, eu e o Ivanim, como Kardec recebia as pessoas quando iam visitá-lo em sua residência. Nós temos isso registrado nas páginas perdidas que ninguém quer ler. Porque, afinal de contas, se elegemos Kardec nessa encarnação, companheiros e companheiras, me parece razoável que nós conheçamos minimamente quem foi o nosso mestre. E ali, o benfeitor espiritual vai dizer que esses espíritos são faróis. E nós faremos o nosso passamento nessa encarnação e voltaremos às rodas reencarnatórias para depurarmos os nossos espíritos muitas vezes, companheiros. E nós não teremos dúvida, as luzes trazidas pelos benfeitores espirituais continuarão a nortear a humanidade futura. Porque o que está exarado aqui é o suprassumo da espiritualidade superior. Os princípios trazidos pelos benfeitores espirituais, eles estão numa dimensão que nós ainda não temos capacidade de discernir para isso. São faróis, são iniciadores, são exemplos. Continua o Espírito. São homens de outras terras, vindos para resplandecer a luz do alto no mundo obscuro. E a gente não dá bola para a revista espírita. Poucos são os iniciados na doutrina espírita que dedicam parte do seu tempo a estudar doutrina espírita. E a revista espírita permanece ignorada de uma parcela bastante significativa do nosso movimento espírita. Os princípios espíritas, todos eles ali destacados. Ou seja, nós não estamos sozinhos. Existe uma solidariedade universal. Existe uma preocupação dos espíritos superiores para que a Terra ascenda na hierarquia dos mundos. Mas o que esse homem está falando? Existe hierarquia de espíritos? Sim, existe hierarquia de espíritos. Mas você está me dizendo que existe hierarquia de mundos? Sim, existe hierarquia de mundos. E a Terra, ela está com a sua destinação programada. Há que se fazer o progresso na Terra também. E os benfeitores espirituais são prodigiosos em nos afirmar que assim como evoluem os espíritos, evoluem também os mundos materiais. Vieram e pressentiram o destino terrestre, por mais longe que estivesse da realização desse destino. Porque aquilo que está exarado ali na doutrina espírita, companheiros e companheiras, às vezes nós olhamos para dentro de nós, e nós não identificamos as ações nobres recomendadas pelos benfeitores espirituais. Às vezes sofremos constrangidos, particularmente nós que temos que conduzi-los em reflexões, porque olhamos para a nossa intimidade e não vemos virtudes ainda. Se fazemos a tarefa de conduzi-los em reflexão, é única e exclusivamente porque alguém tem que fazê-lo. A mensagem, definitivamente, ela não é nossa. A mensagem é dos benfeitores espirituais. Então, nós nos abstrairmos dessa personalidade que nos reveste nessa encarnação e apresentemos àqueles que caridosamente nos ouvem, não as nossas convicções, não os nossos ensinamentos, mas aquilo que nos foram repassados pelos benfeitores espirituais. Essa é a responsabilidade que temos de sermos fiéis aos espíritos superiores que ditaram a mensagem do Livro dos Espíritos.
no Prolegômenos, entre os espíritos que concorreram para a execução dessa obra, vai revelar Kardec. Muitos se contam que viveram em épocas diversas na Terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. E aí ele apresenta o nome das pessoas que assinaram o Livro dos Espíritos. E voltamos à mensagem Espírito de Maio de 1867, essa mensagem ele assina pura e simplesmente como um espírito. E ele vai falar desses gênios. Todos lançaram os fundamentos de alguma ciência, ou foram o seu ponto culminante. E aqui nós destacamos a figura augusta de Allan Kardec, porque ele não só lançou os fundamentos da ciência espírita, como na nossa modesta opinião, ele ainda é o ponto mais alto de referência que nós temos para nos iniciarmos na ciência do infinito, na ciência espírita. Então nós não estamos fazendo nessa noite uma homenagem destacada, porque na nossa fala de algum tempo, e espero para toda esta encarnação, estaremos sempre concitando, convidando aqueles que iniciam, aqueles que estão há mais tempo do nosso movimento espírita, para que debrucem a sua inteligência, joguem a sua energia, abram as páginas que foram escritas pelas penas de Allan Kardec, que nós não nos arrependeremos. Grandes ensinamentos ali exarados. E Kardec, o nosso mestre, que era um pedagogo, que conhecia da mente humana, que sabia dos mistérios do conhecimento e como passar esse conhecimento, porque trabalhou com crianças, trabalhou com jovens, trabalhou com adultos no processo educacional. Ele vai nos dar ali na introdução do Livro dos Espíritos as primeiras noções para que nós pudéssemos nos guiar e aproveitar o tempo que malbaratamos na intimidade da casa espírita. De forma severa, ele vai acrescentar: acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova quanto grande, só pode ser feito com utilidade. E aí ele vai revelar quem que pode se beneficiar: por homens sérios, por homens perseverantes, por homens livres de prevenções e animados de uma firme e sincera vontade de chegar a um resultado. E a gente vai ver lá no guia dos médiuns e dos evocadores, quando Kardec vai falar das sociedades espíritas, quando ele vai tratar do regulamento da casa espírita, quando ele vai dispor sobre a criação das sociedades espíritas, a gente vai ver ali uma preocupação com aquilo que se realizava na intimidade da casa espírita. Porque para aprender doutrina espírita, nós precisamos renunciar a nós mesmos. Muitas vezes sacrificarmos a nossa vontade, que não é estar aqui, é estar em outro lugar. Muitas vezes é abdicar daquilo que gostamos, é abrirmos mão dos nossos hábitos que se encontram enraizados, é nos libertarmos das nossas paixões. Não é sermos anjos, não, é fazermos uma violência interna para atendermos minimamente aqueles que nos protegem na outra dimensão da vida. Sim, companheiro e companheira, sozinho nós não conseguimos fazer nada. Todos nós, eu e cada um de vocês, somos acompanhados pelos nossos anjos protetores. E um anjo protetor é um espírito no mínimo superior, que torce para a nossa felicidade, que nos incentiva, que tem expectativas, que nós finalmente abandonamos velhos hábitos para adquirirmos nesta encarnação hábitos mais salutares. A verdadeira doutrina espírita, vai falar Kardec na introdução, está
no ensino que os Espíritos deram. Mais uma vez, não é ele, é os Espíritos. E os conhecimentos que esse ensino comporta são por demais profundos, extensos, para serem adquiridos, vai falar Kardec, de qualquer modo. Nas academias da Terra, quanto tempo nos são solicitado, quanto de dedicação para nós aprendermos uma parte das ciências humanas. Nós estamos falando aqui de uma ciência do infinito. A doutrina espírita, ela vai tocar em pontos sensíveis da alma humana, das suas necessidades, dos seus anseios, dos seus objetivos. Ou seja, nós, estudando doutrina espírita, nos desnudamos diante do Criador e nos admitimos pela primeira vez, nós que éramos orgulhosos e vaidosos. Pela primeira vez nós admitimos na intimidade da casa espírita as nossas inferioridades e nos apresentamos a quem caridosamente nos ouve como espírito inferior, pois é isso que nós somos ainda. E muitas vezes vamos às lágrimas lendo os textos e ombreando com os companheiros de jornada. Então esses ensinos profundos, que vão lá na intimidade de nossa alma, que mexem com as nossas emoções, que mexem com os nossos sentimentos, que mexem com as nossas vidas, desta e de outras, eles realmente fazem uma transformação e não pode ser adquirido de qualquer modo. Não, há que ter uma metodologia, há que ter uma frequência, há que se ter perseverança e disciplina. E Kardec vai falar que esses ensinos, eles são feitos no silêncio e no recolhimento. É no silêncio, é quando ouvimos a nossa consciência culpada. É quando nós estamos pensando em largarmos um compromisso que assumimos e algo nos diz: este que te persegue, este que te perturba, esse que tira a tua paz, esse que rouba o teu sonho, é a este companheiro e companheira que tu deves. É a este que tu tens que resgatar. É a este que tu tens que reabilitar. Agora, para chegarmos a essas conclusões superiores, precisamos silenciar o alvoroço e a gritaria da humanidade que não sabe para onde vai. Não, companheiro, não, companheira, não te deixes mais iludir, não te deixe mais trair por aquilo que consegue perceber da vida. O centro espírita tem sim uma dimensão superior. O centro espírita tem sim uma função na nossa vida. E nós precisamos muito mais do que imaginamos da casa espírita. E muitas vezes os nossos sentidos nos traem. E nós olhamos para essas paredes singelas, porque essa é a recomendação do mestre Nazareno, a simplicidade, e nós nos deixamos enganar. E invariavelmente abandonamos compromissos pela metade. Os Espíritos anunciaram que chegaram os tempos marcados pela providência. Companheiro, não podia ser antes, nós não tínhamos ciência. Século XVI, XVII, XVIII, as ciências surgiram, as filosofias evoluíram. Não podia ser antes. Esta era a data, não podia ser depois, porque aqueles fenômenos hoje são produzidos em Hollywood. Naquela época nós não tínhamos recursos tecnológicos, as mesas giravam e giravam e giravam, e as pessoas não sabiam quais eram aqueles fenômenos, e a comunidade acadêmica e científica não explicava. E despertaram então a humanidade, que percebeu que muito mais que mesas que giravam, essas mesas falavam e respondiam às perguntas. Nós precisamos urgentemente voltarmos à época, conhecermos os fenômenos para entendermos a metodologia,
a pedagogia dos espíritos superiores para as nossas almas inferiores. Chegaram os tempos marcados, a manifestação era universal e eles, os espíritos, os ministros de Deus, os seus servidores, os seus representantes, ou seja, nós, os espíritos, somos os agentes da sua vontade. Em todos nós, e particularmente aqueles, tinham a missão de instruir e esclarecer os homens, abrindo então aquilo que seria marcado como uma nova era para a regeneração da humanidade. Essa doutrina nascente, 160 anos, não é nada de doutrina espírita. Mas Allan Kardec tinha uma preocupação, porque a preocupação dele era revelar, e ele, como grande revelador, tinha e sabia que o caráter essencial da revelação divina é o da eterna verdade. O da eterna verdade. E aí nós encontramos a verdade em vários momentos da humanidade. E Kardec vai asseverar, numa sua linguagem simples de espírito superior, alertando-nos que toda revelação eivada de erros ou sujeita à modificação, vai falar Kardec, não pode emanar de Deus. Rompe-se o paradigma. Se é mentira, se está eivado de erro, a obra é humana, ela não tem origem divina. E nós vamos pegar o decálogo de Moisés e nós vamos encontrar ali a verdade granítica. E tudo aquilo que saiu da boca do Cristo, a verdade no seu mais alto grau e limpidez. E nós vamos encontrar na lucidez de Kardec milhares de páginas, a verdade límpida e transparente, que nós temos dificuldade de entender. Então, vai falar Kardec, essa importante revelação se opera na época atual e mostra a possibilidade de nos comunicarmos com os seres espirituais. E Kardec vai fazer o resgate histórico, que essa possibilidade não era nova. Só que esse conhecimento, que não era novo, ficara até então como letra morta, ou seja, sem proveito para a humanidade. Milhares de anos, desde a época de Moisés, os espíritos intervindo nas nossas relações. Nós vamos encontrar nos textos mais antigos de todas as religiões, o mundo espiritual interferindo no mundo corporal. Entidades se comunicando com os homens da terra. Em todas as religiões, nós vemos isso. Só que ficou como letra morta. E para piorar a situação de Kardec, a proibição mosaica. Era proibido comunicar-se com os mortos. E essa proibição permanece até os dias atuais. Nós somos os contraventores, nós somos os marginais. Nós nem somos conhecidos como religião pelo clero oficial da terra. Os cientistas não nos reconhecem como ciência. Os filósofos nem estudam a nossa filosofia. E as religiões não querem tomar conhecimento daquilo que foi a proposta dos espíritos superiores. Que a doutrina espírita nasceu como auxiliar às religiões, não foi para concorrer com as religiões. Caminhando para as nossas considerações finais, então, encerra ali na Revista Espírita de 1867, no mês de setembro. A ignorância das leis que regem as relações, abafara sob a superstição, e o homem então encontrava-se incapaz de tirar dali qualquer dedução salutar. E hoje nós temos verdadeiras pérolas do além. Os textos que nós recebemos, eles têm uma capacidade consoladora, e como assistente, e como membro de uma sociedade, e nós não podemos ficar de olhos fechados, alheios ao que está acontecendo. Então nós sintonizamos aqui e ali, vamos ouvir o que os nossos irmãos têm para falar.
a respeito de Deus, a respeito da imortalidade da alma, a respeito da mensagem de Jesus, a respeito daquilo que nos interessa, porque somos herdeiros, precisamos obter novos conhecimentos. E o que a gente ouve, nada se compara àquilo que é trazido pelos benfeitores espirituais. A doutrina espírita é extremamente consoladora. É o consolador prometido. Estava reservado à nossa época desembaraçá-lo dos acessórios ridículos, para compreender-lhe o alcance. E essa palavra compreensão não é por acaso, meus irmãos e minhas irmãs, que o benfeitor espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas alertava aos seus membros o que nós deveríamos alertar nos dias odiernos. Há que se ter compreensão da doutrina espírita. Um dos grandes do nosso movimento espírita, esquecido, quase ninguém mais fala dele, mas foi um grande filósofo. Segundo o nosso saudoso Chico Xavier, o metro que melhor mediu Kardec, Herculano Pires. Ele falava e alertava aos espíritas: falta amor pela doutrina. E algo em mim se mexe e me emociona, porque se não fosse a doutrina espírita, onde estaríamos? Que conceito teríamos de vida? Que objetivos nos restariam nesse mundo materializado? Que consolo para as minhas dores? O que falar para aqueles se eu não sabia de nada? A importância da doutrina espírita em nossas vidas, será que nós vamos ter e dar valor a essa importância na hora que estivermos nos assenhoreando do nosso passamento, nos nossos leitos de dores? Será que precisamos desencarnar de novo para valorizarmos os ensinamentos dos benfeitores espirituais? Não, companheiros, não é mais necessário isso. E os apelos vindo do alto são enormes. Falta amor pela doutrina espírita. Concluímos. O Espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho, vem ao contrário. Ele vem confirmar, explicar, desenvolver, pelas novas leis da natureza, tudo quanto Cristo disse, tudo quanto Cristo fez. Elucida até os pontos obscuros, onde Jesus não pôde fazer luz. Vem, melhor o seu alcance e pode distinguir entre a realidade e a alegoria. O Cristo nos parece maior, já não é simplesmente um filósofo. O Cristo é o Messias divino. Companheiros e companheiras de ideal, 160 anos de doutrina espírita. Nós estamos fazendo história nesse momento. Cada um de nós está recebendo a oportunidade de usufruirmos desses tesouros. As lições ali exaradas, elas vão servir para trabalhar o nosso espírito nesse ou em qualquer planeta onde estivermos. As pérolas, os tesouros, o que a doutrina espírita nos traz é o que nós vamos levar desse planeta. Forçosamente teremos que deixar tudo, os nossos amores, o nosso patrimônio, tudo será deixado para trás. Forçosamente teremos que deixar para trás. A doutrina espírita, bem estudada, bem meditada, bem vivida, nos fará felizes, não depois do passamento, nesta encarnação. O mundo precisa ouvir a voz dos espíritas, não a voz que separa, mas a voz que compreende, que tolera. Kardec não falou que fora do espiritismo não há salvação. Não. O que nos resta fazer nesses momentos, e o momento enseja isso, 160 anos, é voltarmos às bases, é valorizarmos o texto,
é reconhecermos a superioridade do nosso Mestre, é entendermos que existe uma programação. Sim, Jesus é o governador do nosso planeta. Não, nós não estamos esquecidos pela divindade. Não, definitivamente não. Agora, para sentirmos isso na intimidade dos nossos corações e realmente entendermos a programação da divindade para as nossas vidas, haveremos de querer transformá-la. Fica a mensagem. A nossa gratidão a Allan Kardec, a nossa gratidão aos companheiros e companheiras de ideal que caridosamente, por mais de 45 minutos, nos ouviram. A mensagem é: nos esforcemos, ombreemos com aqueles que estão caminhando conosco na busca de um mundo melhor, pois que Jesus espera por nós. E a orientação segura está dada. Só nos resta agora imitá-lo e segui-lo. Muita paz a todos.